Bom dia, meus fofuchos e minhas fofuchas do terceiro aninho do Colégio Objetivo de Andaiara, que é a Prof. Carol. Hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho como vocês farão as atividades diagnósticas de língua portuguesa do primeiro bimestre. Lembrando que as fábulas fazem parte do segundo bimestre, então nós não faremos ainda atividades sobre elas, ok? Será semana que vem. Então eu estou aqui para passar para vocês como vocês deverão fazer as atividades, tá bom? Então aqui, ó, para começar, a primeira questão, vocês têm aqui essa imagem, né, dos amigos Calvin e Haroldo. E aí nós estudamos sobre onomatopeias. Então, vem a perguntinha. As onomatopeias são usadas para representar diferentes sons na história. Há alguma delas no texto? Então, aqui você vai analisar essa figura para responder se há onomatopeia aqui. Será que há alguma onomatopeia aqui? Né? A onomatopeia é quando reproduz o som de algo. Né? Se há alguma onomatopeia, você vai te dizer assim o que ela representa dentro dessa história, o que ela está significando. Então lembra que onomatopeia é quando, por exemplo, toca o telefone, trililim, toca o sino, din-dom. Geralmente a gente usa muito em história em quadrinhos. Então nessa questão vocês vão responder se tem onomatopeia, né? E o que essa onomatopeia significa nesse contexto, nessa historinha. Aí nós vamos para a questão 2, que é uma carta. Então a cartinha eu vou ler com vocês. De carta em carta. Novo Horizonte, 15 de março de 2020. Seu governo... Olá, eu gostaria de lhe dizer que meu avô trabalhou a vida inteira e está muito cansado. Precisa descansar e não aguenta mais ficar suando no calorão do sol. Precisa se sentar para ficar olhando o mar, tomando água de coco e pensando na vida. Ou conversando e jogando dominó com os amigos, debaixo de alguma das árvores que ele plantou. Não quer se preocupar mais com o trabalho, ele tem direito, sabe? E sabe também, ele é o melhor jardineiro do bairro. Venha só ver as flores e os canteiros. Pergunte a qualquer um dos canteiros do seu José. Mas agora ele não aguenta mais cuidar das plantas o tempo todo. Tem horas que prefere descansar. E, se eu tiver que ajudar, acabo não indo à escola. Quem disse que ele tem direito foi a minha professora. Ela é bonita e sabe muitas coisas. Ela ensina para muita gente. Pode até lhe ensinar, senhor governo. Se você precisar aprender com ela, vou lhe explicar. A escola fica em frente à igreja e ainda tem umas carteiras vazias na minha sala. Mas no time de futebol, não tem lugar. Só se for no banco de reserva. Ou se o cara jogar mesmo muito bem. Responda logo, porque meu avô José está velhinho, não aguenta mais esperar muito tempo. Atenciosamente, Pepe. Ana Maria Machado é a autora do livro, mas ela não faz parte da história, tá? Aí vem aqui a perguntinha. Por que o menino escreveu essa carta? Então, é uma questãozinha de interpretação. Vocês vão ler novamente, quantas vezes for preciso, para responder por que ele resolveu escrever essa carta. Lembrando que por que de resposta é junto e de pergunta é separado, tá bom? Não esqueçam do ponto final ao terminar a resposta. Quem é o destinatário e quem é o remetente? Quando nós estudamos lá no primeiro bimestre sobre carta, vocês até escreveram cartinhas uns para os outros. Fomos no correio, vimos que destinatário é quem recebe e remetente é quem escreve. Então aqui dessa cartinha, quem que escreve? Quem é o remetente? E quem é o destinatário? Ou seja, quem é que vai receber essa carta? Para quem que está sendo escrita essa carta? Depois, escreva as características que é preciso ter em uma carta. Então, nós estudamos e vimos que para ser uma carta, tem que ter 5 características. Quais são as características de uma carta? Aí você vem e coloca aqui. As características de uma carta são... 2 pontinhos e responde. Como chama-se o gênero textual do texto abaixo? Para que ele serve? Esse texto aqui.
Vamos ler? Mariana, traga sua boneca nova para brincarmos na minha casa. Vamos fazer comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga Thalita. 21/5/2011. Então, esse texto aqui, ele tem um nome, né? Lembrando que no primeiro bimestre, nós estudamos carta, cartão postal, bilhete, e-mail, telegrama. Estudamos todos esses gêneros textuais. Então, será que esse aqui é uma carta? Será que é um telegrama? Será que é um cartão postal? Será que é um bilhete? Você vai colocar aqui. Esse gênero textual chama-se carta, bilhete, cartão postal, e-mail ou telegrama. E para que ele serve? Porque todo tipo de texto tem característica. Para que eu escrevo esse tipo de texto aqui? Qual a função? Tá bom? Aí depois nós vamos aqui formando palavras, né? Então aqui vocês terão que formar 4 palavras em cada um desses lugares aqui. 4 palavras que possuem 4 sílabas, 4 palavras que possuem 3 sílabas, 4 palavras que possuem 2 sílabas e 4 palavras que possuem 1 sílaba, certo? Lembrando que para eu saber separar bem as sílabas, eu devo bater palma. Então, por exemplo, caneta. Quantas sílabas será que tem? Será que eu vou vir aqui? Será que eu vou vir aqui? Será que é aqui ou aqui? Quando eu falo pão, quantas vezes eu abri a boca? 1, 2. Onde será que eu vou colocar pão? Então, vocês vão colocar 4 palavras com 4 sílabas, 4 com 3, 4 com 2 e 4 com 1. Correto? Aí, nós vamos vir para essa atividade. Revista Nota 1000. Querida CHC, é a primeira vez que escrevo para dizer que essa revista é Nota 1000. Tenho 13 anos e estou cursando a 7ª série. Gostei muito da matéria A Linguagem dos Códigos, publicada na CHC 154. Gostaria que vocês publicassem uma matéria falando sobre correios e como organizar um diário. Seria muito divertido pesquisar os diários das adolescentes brasileiras. Quero pedir para toda a galera do Brasil que escreva para mim. Com carinho, Daniele Araújo Monteiro, Rua Principal, 170, do Toia Velha. Bom, muito bem, Daniele. Vamos anotar suas ideias. Quem sabe para as próximas edições? Abraços! Pessoal, como nós estudamos muitos gêneros textuais no primeiro bimestre, eu coloquei esse textinho e ele tem um nome. Ele tem um nome, eu quero saber qual é. Como chama o texto que quando eu escrevo para uma revista? Quando eu escrevo para uma revista, tem um nome esse tipo de texto. Inclusive teve uma resposta. A pessoa escreveu para a Ciência Hoje das Crianças. Como que chama? Você vai colocar o nome aqui. E depois tem o porquê da pessoa escrever para uma revista. Tem vários motivos que fazem a pessoa escrever para uma revista. Aqui eu quero saber por que a Daniele escreveu para a CHC. Nós estudamos os vários motivos que fazem uma pessoa escrever para uma revista, mas você tem que identificar qual o motivo que fez a Daniele escrever. Tudo bem? Depois nós vamos vir para a última questão, que é também um gênero textual. Vocês vão ver que esse tipo de texto, ele traz primeiro uma foto do lugar e depois a mensagem, tá? Também tem um nome esse tipo de texto, tá? Quando eu uso aqui a imagem de um lugar para enviar para alguém, né? Geralmente eu compro no local lá que eu estou viajando e aí eu escrevo algo. Então, olha aqui, Praia do Gunga, Alagoas. Queridos mamãe e papai, essa é uma praia de areia branquinha, a famosa Praia do Gunga. Que pena que vocês não estão aqui, amamos vocês. Marco, Laura e Tati, Alagoas. Então, pessoal,
Qual é o nome desse gênero? Esse tipo de texto, quando eu envio uma foto do lugar e uma imagem, uma mensagem curta. Qual será que é? É carta do leitor? É e-mail? É carta? É bilhete? É telegrama? É cartão postal? Qual é o nome desse tipo de texto? E para que as pessoas utilizam? Para que as pessoas mandam? A imagem do local, né? Onde elas estão passeando, uma mensagem. Para quê? Para que elas usam esse tipo de texto? Esse é um tipo de texto. Esse aqui é outro tipo de texto. Esse é outro tipo de texto. E esse é outro tipo de texto, tá? Então, lembrando que nós estudamos carta, bilhete, e-mail, cartão postal, carta do leitor e telegrama. E aí vocês vão, entre esses que eu falei, identificar, né? Identificar qual é esse, identificar qual é esse, identificar qual é esse, tá bom? Então, para essas atividades é isso. Qualquer dúvida, prof, está à disposição. Façam com capricho, dedicação, que eu sei que vocês sempre fazem. Prestem atenção na escrita, tá? Na ortografia, na pontuação, na letra, bem bonita, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus, meus pãezinhos da tarde. E até semana que vem. Tchau!